Vontade do Caos capítulo 546 cap 544 Fadas sequestradas. No dia seguinte, acordei revigorado, assim como desejava que minha mente estivesse descansada e pudesse pensar melhor depois de uma boa noite de sono. Levanto-me fazendo alguns exercícios de alongamento para me livrar da preguiça provocada pela sonolência que acabei de acordar. Depois me visto e vou comer alguma coisa na cozinha. Parece que acordei um pouco tarde pois a cozinha estava bem vazia, mas assim que eu entrar Freya vai preparar algo para mim enquanto Sakura e Layla aparecem com expressões estranhas em seus rostos. Sakura está com uma cara preocupada e Layla tem os olhos de um assassino louco enquanto desencadeia uma forte intenção assassina. O que aconteceu? Vou matar todos esses bastardos. Vou desmembrá-los vivos e fazê-los comer seus próprios membros. Layla, eu vi que não adianta discutir com um psicopata, então me diga o que está acontecendo. Sakura. Parece que algumas das fadas que acompanhavam Leonardo foram capturadas. Quando Leonardo voltou ferido e disse que cerca de 30 minutos atrás, os outros não estavam mais aqui, Alice levou Leonardo para o calabouço para ser tratado pelo Sr. Alan. Sakura, agora eu entendo por que Layla é assim. Isso deve ter feito algumas lembranças ruins ressurgirem. Eu só espero que não seja algum necromante ou Layla vai acabar matando todos eles nesta cidade, mesmo os inocentes. Por que você não me acordou? Eu estava tentando acalmá-la antes que ela fizesse uma carnificina pela cidade. Eu ia te acordar agora para te dizer quando te senti na cozinha. Sakura, eu não acho que você precisa enviar muitas pessoas. Eu quero que você, Layla e Nyx vão encontrar as fadas. Isso deve ser fácil, já que Layla pode sentir onde elas estão. Ela não disse nada sobre isso. Sakura, porque ela se perdeu em suas fantasias assassinas. Apenas certifique-se de que Layla não vá para um banho de sangue nesta cidade. O que fazemos com o culpado? Sakura, deixe Layla cuidar do culpado. Apenas lembre-se de se livrar das provas mais tarde. Tudo bem, eu vou encontrar Nyx e ir agora. Sakura, eu vejo Sakura agarrar Layla que ainda está murmurando coisas perturbadoras enquanto ela sai para procurar por Nyx. Logo depois Freya vem até onde estou carregando uma bandeja de comida e uma garrafa de sangue. Você não deveria ir? Freya, não há necessidade, mesmo que eu esteja preocupado. Sei que esses três farão um bom trabalho. Se eu for, posso até causar mais problemas, pois há muitos olhos em mim nesta cidade e muitas pessoas me odeiam por nenhuma razão válida. Além disso, eu posso ver tudo através dos olhos de Layla e Sakura. Então se você precisar de ajuda eu poderei ajudar. O que você planeja fazer agora? Freya, primeiro quero ir verificar o estado do Alan. Desculpe interromper, mas alguém veio do castelo pedindo sua presença esta tarde. Eles também disseram para você ir com Freya. Nolan, mas o que está acontecendo para eu continuar encontrando a rainha todos os dias? Suspiraram. Obrigado por transmitir a mensagem, Nolan. Freya, eu queria pensar mais sobre isso, mas estava um pouco distraído a usar a habilidade de pensamento paralelo para ver o que Sakura e os outros estavam fazendo. Felizmente parecia que eles já sabiam para onde ir. Layla usou vários feitiços para esconder os três e Nyx também estava usando runas de prata do elemento lua único para garantir que ninguém os visse. Eles estavam atravessando os telhados em linha reta até o castelo no centro da cidade, o que era preocupante. Freya, faça-me um favor, traga-me as roupas formais que pedi a Tânia para fazer para mim. Tânia saiu ontem com Anton e eles ainda não voltaram. Freya, tudo bem, as roupas devem estar na minha cama dentro do dungeon. Então eu vou buscá-lo para você. Freya, obrigado. Enquanto conversava com Freya eu ainda estava seguindo as garotas pela visão de Sakura. Elas haviam parado em cima de um telhado e Layla estava apontando para o topo de uma das três torres ao redor do castelo. Depois que Freya foi buscar minhas roupas novas dentro do dungeon eu fui comer a comida que ela havia feito para mim antes de sair. Enquanto eu estava comendo eu estava prestando atenção no que as meninas estavam fazendo até o momento em que Nyx entrou em contato comigo dentro do meu cabeça da sala. O que devemos fazer, mestre? Nyx, eu não vou explicar a situação, pois você deve estar vendo tudo.
Nix, leve todos em sua sombra. Entre naquela torre e encontre as fadas. Então deixe o culpado em suas mãos se Layla. O plano ainda não mudou. O que eu faço se alguém tentar impedir o resgate da fada? Nix, tente evitar muitas mortes, mas se você achar necessário, então você pode matar qualquer um no caminho, mas apenas se necessário. Quero evitar mortes, especialmente dentro do terreno do castelo, mas não perdoarei ninguém que prejudique ou sequestre pessoas próximas a mim. Mesmo que ofenda a rainha, farei com que os responsáveis saibam o que é o inferno. Seguindo minhas instruções, os três entraram nos sapos usando as habilidades de Nix e as runas espirituais. Após o que eles entraram na torre através de uma barreira que Layla simplesmente destruiu. Aproveitando a confusão em que Nix entra por uma janela aberta pouco antes de ser fechada, as pessoas gritavam sobre o ataque inimigo, mas nada disso importava para mim. As meninas vão direto para o alto da torre onde ficava um escritório. Notei que as fadas capturadas estavam feridas e dentro de uma carola havia uma mulher com roupas de alto valor e cabelos curtos conversando com um jovem de longos cabelos loiros. Eu sabia que você iria gostar. Essas fadas são todas de nível médio, além de terem 2 elementos, o que não deveria ser possível. Esse tipo de fada é muito raro, mas essas fadas estão em um grupo. Homem loiro, eles são lindos. Onde visto os encontrou? Mulher de cabelo curto, eles estavam seguindo um elfo branco. Eu queria matá-lo, mas ele fugiu. Homem loiro, você não tem medo de que eles o encontrem, já que você tem uma testemunha? Mulher de cabelo curto, ele não tem provas. Além de eu não ter feito nada pessoalmente, sei que foi um pouco arriscado, mas esse tipo de fada rara pode servir para fortalecer aquela espada. Homem loiro, eu não acho que será um problema, desde que não tenhamos quebrado nenhum tabu em relação às almas. Mulher de cabelo curto, fora isso estou disposto a ajudar com essas fadas, pois pode ajudar minha pesquisa sobre seres feitos de energia condensada. Pode causar dor e talvez alguns morram, mas nada será feito com as suas almas. Mulher de cabelo curto, vamos ser rápida, então temos que matar essas fadas para não deixar provas do que fizemos. A rainha não é conhecida por ser misericordiosa. Homem loiro, deixe os dois nas mãos de Layla. Mate os dois guardas escondidos no teto e perto da janela. Vontade do Caos. Capítulo 547 Cap 545. Em Voifron Elf Village, as pessoas no topo da torre estavam falando sobre as fadas, rindo e tratando-as como se fossem objetos raros para sua conveniência. Fiquei um pouco irritado com isso e mandei as meninas atacarem. Sakura capturou o casal de demônios com raízes do que saíram das sombras, ou isso é o que as pessoas pensariam vendo de Fira. Na verdade, essas raízes vieram de seus braços enquanto seu corpo estava dentro da sombra. Layla, para minha surpresa, não foi atacar o casal demônio. Ela foi direto para a jaula onde as fadas estavam presas. Eu vi pelos olhos de Sakura um círculo mágico no fundo da jaula acender e tentar empurrar Layla para longe apenas por ela para criar lâminas mágicas com magia espacial. Ela corta a gaiola em pedaços antes de se aproximar. Para minha surpresa, o psicopata em miniatura aprendeu feitiços de cura que ela começou a usar nas fadas que estavam chorando quando a viram. Mestre, temos um problema. Sinto que estamos sendo observados. Acho que sinto alguém no castelo olhando para cá. Nix, deve ser a rainha, não se preocupe. Eu vou falar com ela mais tarde sobre isso. Eu vou destruir esta torre inteira e construir uma nova com os ossos de todas as pessoas aqui. Layla, eu sabia que isso iria acontecer. Afinal, as fadas ficaram muito melhores depois de receber o tratamento de Layla. A psicopata voltou sua atenção para as duas pessoas amarradas por Sakura. Ela usou um veneno para dormir que fez esses dois idiotas dormirem mais fácil para trazê-los para a masmorra onde posso acomodá-los perfeitamente. Layla parece começar seu projeto arquitetônico perturbador com essas duas pessoas que eu precisava fazer para impedi-la. Você terá tempo para lidar com esses dois mais tarde. Agora você precisa sair daí. Mas e os outros neste lugar? Eu devo matá-los também. Layla, não faça nada. Esses dois devem ser suficientes para você cuidar quando voltar. Então volte.
Achei que Layla não queria voltar antes de pelo menos destruir todo o lugar, mas não podia deixá-la fazer isso. A rainha tem nos tratado bem até agora e seria desrespeitoso fazer algo assim. Então ela acabou de ver esses dois bastardos. No meio da tarde eu estava vestida com minha roupa mais formal feita com meus próprios fios, um excelente trabalho. Freya estava comigo em uma roupa de empregada mais bonita enquanto se disfarçava de elfa branca. Chegamos ao castelo e somos guiados para uma sala onde esperamos alguns minutos até que a rainha passe pela porta acompanhada por um homem elfo branco. Sem desculpas pelo atraso, houve um problema de última hora. Parece que uma das torres do conselho foi atacada hoje cedo e dois funcionários importantes estão desaparecidos. Viviane, aconteceu algo assim? As pessoas realmente não sabem como se comportar hoje em dia, causando confusão sem perceber o tamanho do inimigo. Antes de começarmos, deixe-me apresentar um comerciante viajante e um velho amigo, Laurence. Viviane, Lourenço, este é Zenos e a sua companheira chama-se Freya, se não está enganada. Viviane, você acertou, Sua Majestade. Meu nome é Freya. Freya, olho para a rainha Viviane, que parece já saber o que aconteceu na torre mais cedo. Eu planejava falar sobre isso com ela agora, mas acho que vou esperar por esse mercador elfo. Olhei para este mercador viajante por alguns segundos. Levei alguns segundos para entender qual era a estranheza que eu estava sentindo. Eu não pensei que encontraria um guerreiro da noite tão cedo. Como esperado de alguém que obteve a Trindade, no final não consegui enganar seus olhos. Lourenço, muito prazer em conhecê-los, Sr. Zenos e Sra. Freya. Lourenço, prazer em conhecê-lo também, Sr. Lourenço. Este era um elfo cinzento disfarçado de elfo branco. Kira fez algo assim no passado, mas este elfo agora tinha muito mais capacidade de esconder seu cheiro, e movimentos bem treinados, e até sua aura era um pouco diferente. Esconder algo em sua aura é uma coisa muito difícil de fazer. Tentei aprender isso alguns dias atrás, mas falhei. Ele teria me enganado se eu não tivesse a capacidade de ver o desequilíbrio em sua aura. Eu estava descobrindo estranho que a aura e o corpo não pareciam ser a mesma pessoa. Freya também parece ter notado isso. Lourenço volta a ser um elfo cinzento tirando o disfarce e sua aura volta ao normal. Agora parecia estar equilibrada. Você sabia? Sim, como eu disse antes, nós dois somos velhos amigos. Viviane, acho que era ele quem queria me ver, certo? A princípio sim, mas agora eu queria aproveitar sua presença aqui para explicar o incidente de antes. Viviane, eu só agi para resgatar meus companheiros e amigos. Eu conto para eles sobre como o Leonardo foi espancado e quase morto. Eu também expliquei sobre as fadas, mas sem falar onde elas estão agora. Eu também falo sobre a morte dos dois desaparecidos. Eles ainda não morreram, mas isso acontecerá em breve. Muito desagradável para eles, pois estarão nas mãos de Layla. Você fez bem em não destruir a torre ou massacrar as pessoas que vivem lá. Viviane, eu não mataria pessoas inocentes. Também não vou levar esse problema para outras pessoas. Então terminei com esses dois. Eu só espero que esta seja a primeira e última vez que você faça isso. Este lugar tem leis e eu gostaria que você não quebrasse as leis. Viviane, depois dessa pequena conversa, viro meu olhar para a elfa que olhava silenciosamente. Então se vira para mim. Deixe-me apresentar-me novamente. Meu nome é Laurence. Sou um guerreiro da noite enviado para procurar por você e também sou um dos enviados que estão procurando por você. Lourenço, eu pensei que era cedo. Houve algum problema nas últimas semanas? Você está errado. Eu não quero apressar as coisas mais. Lourenço, eu só estou aqui para acompanhá-lo enquanto eu tenho certeza que nada vai acontecer com você. Lourenço, depois das breves conversas e informações, desta vez não fiquei muito tempo. Depois de falar com o Lourenço percebi que em breve terei que deixar esta cidade, mas a verdade é que quero visitar mais lugares antes de chegar à aldeia do Elfos. Vontade do Caos capítulo 548 cap 546 Templo de Sangue. Depois de conversar com o elfo cinzento Lourenço, mandei ele vir comigo já que eu era o motivo dele ter vindo.
Durante nossa conversa senti o respeito e a admiração que ele tinha em seus olhos quando olhava para Freya. Acho que se não fosse por a rainha Viviane na sala ele teria se ajoelhado na frente de Freya. Eu não me importo que ele venha e conheça o segredo da masmorra, pois os elfos têm sido bons amigos para mim, além de precisarem da minha ajuda para resolver seus problemas com a árvore do mundo. O segredo do calabouço é de pouca importância, pois ninguém pode fazer nada sobre isso, mesmo que saiba a verdade. Só quero mantê-lo em segredo para não assustar as pessoas, pois sei muito bem o quão aterrorizante a ideia de ter alguém com um dungeon pode ser. Móvel dentro e fora das cidades com facilidade. Depois de mais um dia de coleta de informações sobre este Capitólio cheio de mortos-vivos, eu faço uma busca por rodas antes de ir para um lugar com Vanessa. Acho que não devemos ir agora, podemos esperar até depois do resgate. Pai, você deveria aproveitar esta oportunidade. Este é o único lugar em todo o continente negro que tem um templo de sangue, pelo que Lilian me disse. Vanessa, estou um pouco curioso sobre como é este lugar. Só esperava que fosse um momento melhor quando eu estava indo para lá e não antes de partir para um lugar cheio de mortos-vivos. Vanessa me leva para o outro lado da cidade, onde encontramos vários templos e igrejas próximos uns dos outros. No caminho comecei a ser perseguido por dois grupos diferentes de pessoas. Estes eram os sacerdotes e sacerdotisas que Vanessa reconhecia como sendo de duas religiões, o Templo da Luxúria e a Igreja da Fertilidade. Tentei me esconder deles, mas eles sempre conseguiam me encontrar. Um calafrio percorreu minhas costas quando pensei que tinha que manter distância dessas religiões perigosas. Só consegui escapar da perseguição quando entrei no Templo do Sangue. Como estava correndo, não prestei muita atenção para onde a estaca ia. Fiquei mais preocupada com o que viria atrás de mim. Foi a Vanessa quem me direcionou aqui. O Templo do Sangue foi construído em pedra lisa com detalhes vermelhos por toda parte. Esses detalhes eram linhas vermelhas pintadas nas paredes, teto e colunas, todas conectadas como se fossem veias espalhadas por todo o edifício. Essas linhas foram pintadas e ornamentadas lindamente. Havia pinturas e pinturas nas paredes representando um campo de batalha coberto de sangue, uma mãe de olhos vermelhos com um bebê de olhos igualmente vermelhos em seus braços, com linhas vermelhas fracas que pareciam fluir do corpo da mulher para o corpo da criança, criminosos sendo executados, e uma mulher ruiva com sangue escorrendo de um corte na palma da mão caindo em um jardim de flores. Todas as imagens representavam coisas tão diferentes que era estranho vê-las todas no mesmo lugar. A única coisa que todas as imagens tinham em comum era o sangue em todas elas. Fiquei sem palavras. Olhar para essas imagens me fez perceber que muitas vezes esqueço que o sangue representa um número incrível de coisas. O sangue de soldados correndo em um campo de batalha. A linguagem do sangue que ligava gerações de uma família ao longo dos rios. Intermináveis períodos de tempo e a força vital contida no sangue. Bem-vindo ao Templo de Sangue, pai. Vanessa, então este é o Templo do Sangue. Olhei em volta vendo que a maioria das pessoas que entram e saem são vampiros, mas também há pessoas de outras raças como demônios e muitas outras raças, alguns andando, outros conversando, e também havia pessoas em pé na frente de imagens diferentes como se você tentasse entender seus significados. Mas o que mais me surpreendeu foi a sensação que senti. Meu sangue parecia correr com mais velocidade e força nas minhas veias. Além disso, me senti muito confortável e à vontade neste lugar, da mesma forma que me sinto quando estou em casa na mansão dentro do calabouço. Outra coisa que notei foi o símbolo do Templo do Sangue, o mesmo símbolo que vi no castelo onde encontrei a deusa Selene durante minhas evoluções e o mesmo símbolo que Vanessa me mostrou quando nos conhecemos. Vanessa também usou esse símbolo no Templo de Sangue, que até hoje não foi concluído. O brasão da deusa do sangue Selene é vermelho escarlate em forma de meia-lua e tem uma coroa preta no centro da lua e uma gota de sangue dourado no topo da coroa. Vamos, eu vou te mostrar a estátua da deusa no salão principal. Vanessa, sigo Vanessa até uma sala mais dentro do Templo do Sangue. Quando entramos, vejo uma sala que tem fileiras de bancos e estátuas de algumas pessoas nos arredores.
De frente para a porta por onde entrei do outro lado da sala estava a estátua de cristal vermelho da deusa. Desta vez seu rosto estava claramente representado na estátua. A imagem era a deusa usando um vestido sedutor enquanto segurava uma espada. Olhar para a estátua fazia uma imagem da deusa parecer destemida e cheia de coragem em um campo de batalha. A expressão no rosto da estátua retratava a determinação infinita de quem nunca se renderia. A estátua parecia quase viva. Era muito estranha e me chamou muito a atenção. Mas foi a imagem que vi nos cantos dos meus olhos que me deixou congelada no lugar. Tentei olhar para o lado em que um canto desconhecido eu vi uma pintura de uma garota ruiva de costas segurando uma espada coberta de sangue, pois ela estava de costas. Seu rosto não era visível, mas parecia que sua cabeça estava levemente abaixada. Por um momento eu parecia ter visto a imagem de um homem de cabelos castanhos e olhos negros muito parecidos comigo sorrindo de frente para a criança com a mão na cabeça no meio de uma ruína. Lágrimas. Lágrimas, pai. Por que você está chorando? O que aconteceu? Vanessa. Lágrimas. Quando me distraí com a voz de Vanessa e pisquei os olhos, a imagem do homem não estava mais ali. Só havia a garota de costas segurando uma espada coberta de sangue. E o resto do quadro era um fundo preto que não mostrar mais nada. Lágrimas. Eu coloquei a mão no meu rosto quando percebi as lágrimas saindo dos meus olhos sem parar. Eu também notei que meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir do meu peito. O que foi isso? Vontade do Caos. Capítulo 549 cap 547. Orando a deusa Selene por alguns segundos minha mente ficou em branco e eu não conseguia entender o que estava acontecendo ou o que eu tinha visto. Vanessa estava falando comigo com uma cara preocupada e quando ela me sacudiu foi como acordar. Percebo as lágrimas brotando em meus olhos e as enxugo com o lenço que puxo do meu item de armazenamento. Pai, você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Você está triste com alguma coisa? Você quer ir embora? Vanessa, estou bem agora, não foi nada demais. Eu mesma não acredito nas minhas palavras, então não fiquei surpresa ao ver o olhar desconfiado e preocupado de Vanessa. Para ser sincero, não sei o que aconteceu, senti como se estivesse em um sonho. Tudo aconteceu tão rápido, mas por algum motivo, parece que aconteceu há muito tempo. Estou confuso com muita coisa das coisas agora. Eu queria entender o que havia acontecido, mas não conseguia resolver essa confusão na minha cabeça. Então acabei fazendo o que sempre faço. Tentei esquecer já que não tinha mais nada a fazer. Olho em volta para pelo menos entender onde estou e volto para a foto da criança de costas segurando uma espada coberta de sangue. Vou até essa foto e Vanessa me segue. Que foto é essa? Esta pintura é chamada de primeiro pecado. Esta pintura tem em todos os templos de sangue porque existe desde que a deusa Selene ainda andava entre os mortais em tempos imemoriais. Vanessa, esta é apenas uma cópia como muitas outras. A verdadeira se perdeu há muito tempo. Disse que a própria deusa pintou o original usando o sangue de muitas criaturas cujo poder pode destruir mundos. Vanessa, isso parece algo assustador. Se esta pintura é tão importante, então por que essa está em um lugar tão escondido neste ótimo lugar? Tenho certeza que muitas pessoas nem a notam normalmente. Porque muitas pessoas se emocionam ao ver esta pintura mesmo sendo uma cópia. Mas eu nunca ouvi falar de um caso tão sério quanto o seu. Vanessa, não existe mais. Olho para a placa confirmando mais uma vez que o homem não estava ali, nem a paisagem de ruínas. Não me lembro muito bem do rosto dele. Tudo aconteceu muito rápido e fiquei confuso, mas senti que aquele homem parecia familiar. Depois de mais alguns minutos olhando essa pintura, volto minha atenção para Vanessa e voltamos a olhar para a estátua da deusa Selene. Vou até a estátua e me ajoelho para rezar. Pelo menos é assim que sempre vi na TV. Peço mais sorte que minha altura aumente mais 20 centímetros. Se minha sorte deixar de ser negativa, será bom o suficiente. Desista de sua sorte sobre sua altura. Você já sabe a resposta, deusa Selene. De repente, ouvi a voz da deusa Selene claramente na minha cabeça, mas também comecei a sentir uma leve pressão sobre mim. Serei breve para não colocar muita pressão em sua alma. Deusa Selene,
Obrigado por concordar em ajudar os demônios de sangue. Sua raça é muito leal a mim, deusa Selene. Eu podia ouvir ainda mais claramente a voz da deusa na minha cabeça. Era agradavelmente gentil comigo. Por que estou ouvindo você na minha cabeça? Você está apenas rezando para mim, então o máximo que posso fazer é falar em sua mente. Mas mesmo isso vai colocar uma pressão em sua alma. Droga, eu não posso demorar, deusa Selene. Eu não posso ser muito específico. Então eu só rezei para dizer confiança. Deusa Selene. A deusa Selene me deu alguns conselhos, mas nada disso ficou claro em sua mensagem. Ela falou de maneira misteriosa em vez de ser direta como normalmente faz. Isso dificulta as coisas para mim, pois não tenho certeza de como ela quer que eu entenda o significado de suas palavras. Fiquei feliz em ouvir a voz dela enquanto ainda estava dentro do Templo do Sangue, em vez de acordar em um lugar desconhecido em algum lugar, como de costume. Mas parece que foi só porque eu era filho dela, mas até isso pressiona minha alma de acordo. Com suas palavras, depois de ouvir algumas das coisas que ela queria me dizer, abro os olhos e vejo Vanessa orando ao meu lado com um sorriso no rosto. Depois que saímos do Templo do Sangue, notei que ainda havia outras pessoas de diferentes religiões esperando do lado de fora. Abri minhas asas e comecei a voar o mais longe possível deste lugar. Depois que chegamos, continuo trabalhando com todos para preparar a expedição ao que Lilian chama de Capital dos Mortos-Vivos. Eu criei alguns planos que serão úteis ao longo do caminho ou durante as batalhas, pois desta vez nosso objetivo principal era o resgate. Então tive que tentar me esconder até encontrar o local onde estão os prisioneiros. Para que esses planos funcionem, temos que ter algumas pessoas andando por aquele lugar. Então escolhi que além dos meus familiares, os próximos que me acompanharão serão Elga, Irina, Irius, Vanessa e Erika. Os outros podem ser úteis, mas tenho que ficar focado no que importa, que é resgatar prisioneiros. Depois de termos alguns planos prontos, fomos todos comer alguma coisa e nos prepararmos para partir. Mandei uma carta para a rainha contando a ela o que descobrimos. Com tudo isso pronto, só me restava dormir confortavelmente na minha cama. Assim que deito na cama, sinto que tem um grande peso em cima de mim o dia todo. ZZZ. ZZ. Z. Traço no dia seguinte, todos se arrumaram com pressa, pois cada segundo era importante. Comemos uma refeição deliciosa antes de arrumar nossas coisas para partir. Quase todo mundo voltou para o calabouço. Fecho o portão e saio usando-o. Com essas coisas resolvidas, partimos em nossa viagem de uma semana de bandidos. Fiz bem em não ter a cabeça quente e ter esperado até este momento para ir, por isso consegui muitas informações sobre esta capital em ruínas. Agora sinto que estávamos prontos para fazer esta viagem de resgate. Vontade do Caos, capítulo 550 cap 548. Entrando em uma terra cheia de morte. Depois de 2 viagens havíamos chegado às terras pertencentes ao antigo reino que foi tomado pela morte. A capital pode ser o lugar mais perigoso, mas a energia amaldiçoada da morte se espalhou por toda a terra daquele reino, e é por isso que nenhum dos reinos ao redor queria expandir suas fronteiras naquela direção. Foi fácil identificar que já estávamos dentro das terras desta terra amaldiçoada pela morte porque as árvores estavam secas e mortas por toda parte, a terra era seca e dura, e o vento parecia carregar o som de gemidos de sofrimento, e o ar estava mais frio. Quanto mais fundo nós entramos neste lugar, as coisas ficaram mais estranhas. Uma névoa começou a aparecer mais perto do nosso objetivo. Nós chegamos. Também monstros começaram a aparecer. Todos eram diferentes tipos de monstros mortos-vivos do tipo besta, mas esses monstros não importavam muito desde eles estavam todos abaixo do grau. Essa cena foi um pouco inquietante, mas eu já estive em lugares assim antes quando conquistei Corpse Dungeon no passado, e graças a isso não estou tão assustado. Quem está comigo é Ilius, Irina, ela, Ivan, Vanessa, Erika e meus familiares. Todos estão montados em seus Shadow Horses, um Death Horses ou Demon Horses, seguindo a estrada sem serem perturbados pelos monstros. Estou usando minha aura para afastá-los com efeito Affinity do elemento fogo que os mortos-vivos odeiam.
Eu não queria perder tempo lutando contra monstros tão fracos. Além de serem muitos, em todos os lugares que eu olhava havia dezenas deles. Por isso não conseguia ver dentro das florestas onde deveria haver ainda mais. Eles parecem ser muitos. Provavelmente o número vem se acumulando por causa do Monsteiro Aves ao longo dos anos. Ivan, por que eles não foram embora então? Eu ouvi Lilian dizer que existem muitas masmorras de mortos-vivos por todo este lugar quando as ondas de monstros acontecem. Esses mortos-vivos devem atacar os reinos próximos. Vanessa, mas eles não sairiam daqui por nenhuma outra razão. Vanessa, por que você diz isso? Vanessa está certa. Mortos-vivos são muito apegados. Por causa disso eles ficam facilmente presos nos mesmos laços por séculos. Írio, também existem mortos-vivos que se apegam muito a pessoas ou itens. Então devemos ter cuidado. Desta vez a chance é alta de vermos monstros do tipo espectral como fantasmas. Irina, como você derrota um monstro que não tem corpo? Mestre, mortos-vivos do tipo espectral não têm corpo físico, então ataques físicos normais serão inúteis. Além disso, eles não têm pontos de saúde ou núcleos para acertar. Seus núcleos só aparecem após a morte durante a cristalização de seus poderes. Mortos-vivos do tipo mortos-vivos só podem ser atingidos por ataques que usam Ki levando metade do dano normal, ataques mágicos que causam dano normal, ataques de espírito que causam dano duplo e ataques usando aura também causam dano normal. Os elementos água, gelo e terra têm efeitos reduzidos nos mortos-vivos, enquanto os elementos luz e fogo causam danos muito maiores. A energia sagrada pode ser considerada o veneno mais mortal para os mortos-vivos. Então tenho certeza que apenas as pessoas que estão aqui serão suficientes. Outra coisa para estar ciente é que habilidades, feitiços ou técnicas de cura terão efeitos reversos nos mortos-vivos. Então isso os danificaria. Irina, eu odeio enfrentar mortos-vivos. Eles são nojentos. Não sentem dor e continuam atacando até a morte. Fazer planos contra inimigos tão imprevisíveis é horrível. Érica, pelo que eu vi até agora, acho que não deve haver nenhum problema com monstros desse tipo. Mas ainda não vi nenhum fantasma. A imagem de ghosts que eu vi em filmes de terror me vem à mente. Também me lembro de álbuns de jogos com temas de terror. Mas ghosts sempre foram muito diferentes de um jogo para outro e de um filme para outro. Então não sei o que fazer esperar de um fantasma. Talvez eu devesse ter uma arma de prótons. A imagem de mim carregando aquela mochila grande feita com o equipamento para usar aquela arma de prótons que dispara raios de energia para enfraquecer os fantasmas me vem à mente. Mestre, você não deve perder o foco em um lugar perigoso e completamente desconhecido como este. Ragnar, o que você estava pensando agora para ter esse sorriso no rosto? Sakura, nada. Eu estava apenas imaginando algo estúpido. Vou tentar manter o foco. À medida que nos aproximamos, notamos os sóis escondidos no horizonte. Em vez de dias as luas nascem do outro lado. Quando a noite chega eu posso sentir o ar ficando mais frio, e os olhos dos Undeadbeasts ficam mais agressivos, pelo menos os que tinham olhos. Eu posso sentir a agressão de todos os monstros aumentar e ser direcionado para nós, mas ainda assim continuo afastado por causa do elemento fogo concentrado em minha aura. Durante o dia, os mortos-vivos estão enfraquecidos, além de nos atacarem por serem a única fonte de energia vital nas proximidades. Então isso é um fantasma. Eu olho para uma cabeça de lobo translúcida saindo do chão. Seus olhos estavam completamente pretos e sem íris. Uivo logo este lobo fantasma olha em volta antes de fixar os olhos em mim. Então uiva de uma forma que soa mais como um gemido de dor do que de aviso, fazendo com que dezenas de outros lobos fantasmas como eles saiam no chão e fiquem na nossa frente. Eu nunca vi tantos lobos fantasmas juntos. Além disso, eles parecem ser capazes de se coordenar durante um ataque. Írio, osso significa que pode haver um monstro de classificação mais alta e mais forte por perto. Irina, está ali no meio. Parece uma variante, sua cauda é mais longa e seu corpo espectral parece mais sólido.
Ele deve ter algum nível de inteligência, está tentando se esconder entre os outros, deve planejar um ataque surpresa. Estes são fantasmas grau B. O lobo fantasma variante pode ser um grau talvez. Esta é uma boa oportunidade para usar essa técnica de aura, mestre Ragnar, mas eu ainda não completei a técnica. Você precisa de mais experiência prática para isso. Uma luta fácil como essa seria perfeita. Ragnar, tudo deve ficar bem. Eles nem tentaram se aproximar. Eles estão com medo de sua aura preenchida com o elemento fogo. Nix, acho que não há problema em tentar esta técnica. Menor agulhas de aura elementar, fogo maior. Minha aura se espalha por todo o grupo desde que chegamos neste lugar. Como não há fadas ou espíritos neste lugar, não precisei me preocupar em atrair mais deles para mim. Minha aura se contorce, girando em vários pontos diferentes que se estendem como tentáculos vermelhos com pontas afiadas que perfuram dezenas de lobos fantasmas de uma só vez. Rápido demais para poder fazer qualquer coisa quando seus corpos queimavam como se fossem feitos de papel. Os tentáculos de aura que estavam vermelhos com as pontas em chamas explodiram logo depois quando perdi o controle deles. Estrondo. 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 Você sabe, outro fracasso. Eu uso minhas linhas saindo dos meus dedos para pegar os núcleos que eu senti condensar depois que os ghosts morreram, mas eu não tinha muitos. Eu só tinha 13 núcleos e um era um pouco maior que os outros, mas eles eram todos pequenos como mármores. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.